Fala pessoal, já estamos ao vivo aqui, aguardando o Lucas para a gente falar hoje sobre a importância do CRM na gestão de marketing, né? Para você que está aí, que está vendo esse vídeo depois, se você tiver alguma dúvida pode ir mandando para a gente aqui também, conteúdos, ideias para próximas lives, aí, assuntos que vocês queiram saber. Manda pra gente. Vamos aguardar aí o Lucas entrar. Aí, Lucas. Deixa eu colocar aqui na live. E aí, Lucas, tudo certo? E aí, tudo bem? Tudo em ordem. O pessoal tá chegando aqui ainda, entrando. Tranquilo. Tranquilo. E aí, como é que tá a quarentena? Cara, tudo bem, graças a Deus. Estava fechando uma reunião agora com o time todo de vendas da RD. A gente faz no início de cada mês, de cada trimestre, a reunião de reconhecimento da equipe. Então, participa o diretor de vendas da RD, o Rodrigo Pinto, os gerentes e toda a equipe de vendas. A gente poder reconhecer os destaques, falar sobre algumas novidades. A gente estava fechando essa reunião agora. Pô, legal, reunião importante. Saiu de uma É, reunião, boa, vai entrar numa live aí, também importante, né? com Aproveitar que o certeza. pessoal já está chegando aqui. Lucas, se apresenta para o pessoal aí, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar na RD. O que você está fazendo aí na RD? Beleza. Bom, eu sou formado em comunicação, fiz a minha história, comecei na Solution, uma agência em BH, trabalhei durante 10 anos, uma grande agência de BH. Depois empreendi, fui sócio num escritório de branding, fui para o mercado de tecnologia, depois trabalhei durante quase 2 anos, tive um ano muito bom lá. Fui para Harvard estudar sobre estratégia de negociação e quando voltei vim integrar o time da RD na área de vendas via canal, então eu presto consultoria de vendas para as agências parceiras da RD, ajudando no desenvolvimento de área comercial, de estratégias, de aquisição de clientes. Então, tenho hoje na minha carteira 72 agências parceiras da RD, inclusive a Suave. Legal, muito bom, bastante trabalho, hein? Bastante. Legal, a Carol tá participando aqui, ela falou que lembra de você se apresentando para Suave, né? Então Sim, sim, a história aí é longa, né? é longa, é longa. Já tem Legal, Suave entrou na minha carteira quando eu entrei para a RD, em novembro de 2018. que legal, cara, que legal. Bom, essa parceria tá rendendo bastante fruta Tá aí. rendendo, tá rendendo. Espero que a gente consiga trazer bastante coisa aí para as duas partes. A RD é um parceiro super importante para a Suave, é, e tem muito a ver com o conteúdo que a gente vai falar aqui, né? Sim, Vamos aproveitar que o pessoal já tem um pessoal aí, vamos começar a introduzir e tem bastante assunto. A gente fez uma pautinha, né? Talvez a gente não consiga passar por ela toda. Então, sim. se alguém tiver dúvida, pessoal, pode mandar aqui nas perguntinhas ou comentar que a gente vai trocando uma ideia aqui para trocar essa experiência, né, Lucas? Que a sua experiência com Sim. esse monte de agência, né, que tem tudo a ver com linha comercial também. Acho que uma das coisas que a gente vai falar aqui é justamente, opa, minha câmera voltou. Tem uma linha comercial, às vezes não tão agressiva assim, né? É algo que realmente você deve ter muito trabalho para convencer as agências a serem mais comerciais, né? Muitas vezes Sim. está muito focado no
a gente está focada no cliente, no comercial do cliente, esquece um pouquinho do cenário dela, né? Como ela vai Sim, atuar. sim. E do nosso lado, então, já que a gente presta bastante atenção no comercial do outro, vou trazer alguns insights do que a gente tem de mercado também, o que a gente vê de ideia boa, de coisas que estão acontecendo que não são tão legais e qual que é o caminho. Ô Maravilha. Lucas, você consegue introduzir para a gente aí o que é CRM? Tá, beleza. Quando a gente fala sobre CRM, aí é comum ter uma confusão entre estratégia de Customer Relationship Management, então é uma estratégia de relacionamento com o cliente, né? E a ferramenta CRM, que é uma ferramenta para gestão da sua operação de vendas. Então, acho que de forma bem clara é isso. A gente usa no Brasil o termo CRM para falar de ferramenta. Então, a gente tem N ferramentas, N CRMs RD, inclusive tem um software, um CRM, para pequenas e médias empresas. E tem o conceito da estratégia de CRM de relacionamento com clientes, que muitas empresas utilizam ferramentas como o RD Station para fazer estratégias de relacionamento com o cliente, através de automação de marketing, enfim, disparo de e-mail. Então, acho que Sim, se for são coisas meio que trabalham dentro do mesmo universo, mas muitas vezes são ferramentas diferentes, né? complementares, né? Uma estratégia que complementa a ferramenta CRM utilizada para você poder gerenciar o seu processo comercial. Então, ali dentro dela, você vai estabelecer as etapas do seu funil para organizar a sua área comercial e, consequentemente, através de estratégias de relacionamento com o cliente, você vai fazer expansão de base, você vai fazer captação de geração de demanda, geração de leads, enfim. Sim, uma certa automação do fluxo de relacionamento com esse lead, né? Exato. Basicamente isso. E aí, ok, estamos dentro, né? Já sabemos mais ou menos o que é o CRM, né? Tem muita coisa. Sim. Acho que quem está aqui tem uma empresa, não usa um CRM, mesmo sendo agência ou sendo uma empresa comercial que está tratando com o consumidor final, se não tem, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada aí no Google para entender melhor o que é CRM, fazer essa separação, né? Buscar pelo RD para entender como é que funciona essa regra de relacionamento, como é Com que é certeza. a dinâmica de tratativa. Tem o momento certo, eu acho que do RD, né, da estratégia de relacionamento, entrar dentro do processo comercial, Sim, né? Acho claro. que isso é importante. E tem ferramenta que tem parcialmente aí integrações que funcionam, porque é essencial esse relacionamento, né? Como a gente vai expandindo carteira de clientes, não tem como deixar tudo no manual, né? Exato. No, E no, quando a gente pode fala falar. sobre gestão de organização, organização de área comercial, né, It? Assim como a organização da empresa, a área comercial é feita por ferramentas, processos e pessoas. Eu costumo usar essa tríade para explicar de forma mais fácil, que são pessoas, quando você tem pessoas bem capacitadas, cumprindo um processo bem estabelecido e alimentando uma ferramenta para a gente poder fazer análise de dados, de indicadores, para encontrar as oportunidades de melhoria do processo, a gente vai conseguir escalar o processo comercial de forma mais madura, né? Então, assim, a gente ainda vê empresas que organizam comercial em planilha de Excel, sendo que o CRM da RD, hoje a versão de entrada dele é R$ 59. Então, assim, a gente tem uma ferramenta free, a gente tem uma versão free e tem uma versão paga. Então, assim, não é custo não é uma desculpa, sendo que você tem ferramentas que vão te ajudar a organizar esse processo, a ter indicadores, para só assim você conseguir encontrar oportunidades de melhoria, né? Exato, né? Acho que o erro é tudo bem começar no Excel, começar uma ferramenta free, sem todas as funcionalidades, né? Acho que o Claro, problema é não metrificar esses dados, né? Não com certeza. sentir, não fazer uma retenção do cliente que você tem, você não controlar exatamente por que você não conseguiu fazer uma aquisição de um cliente, né? Tem indicador mais objetivo quanto a isso, né? Para poder Sim, melhorar a linha comercial, poder até negociação, né? Muitas vezes a gente sabe, pô, os clientes não estão fechando porque tá
o orçamento está muito elevado para eles. Que momento Sim. que a gente vai perceber isso? Eu tenho uma frente comercial de 3 pessoas, eu tenho que fazer reunião todo dia com essas 3 pessoas para entender isso, né? O Sim. CRM tem esse papel. Isso, e aí se entrou num ponto fundamental de processo, It, que se a gente tem, de novo, um processo bem definido e organizado dentro do seu CRM. Então, vamos supor que a gente vai organizar um funil de vendas dentro de um CRM de forma bem básica, com 5 etapas, onde a primeira etapa a gente vai utilizar para qualificar, entender. Por que eu vou te explicar isso com mais detalhes? Porque ainda é muito comum a gente encontrar situações como você me disse agora. A empresa gasta, e aí gasta mesmo, muito tempo montando proposta, fazendo reuniões com clientes, levando para negociação oportunidades que a empresa sabe que não faz sentido ou que já percebeu em etapas anteriores do funil. Que aquele prospect não tem fit com a agência, com a empresa, mas evolui para a negociação para só assim o cliente mandar a proposta e ficar eternamente esperando um feedback que a gente sabe que não vai vir, né? Não, tá em follow-up a oportunidade com o cliente. Então, quando a gente fala sobre organização de processo, utilizando um CRM, se eu tenho gatilhos, e aí isso se aplica para qualquer cenário de empresa que tem um vendedor envolvido, eu preciso ter gatilhos de passagem da oportunidade nas etapas do meu funil, que sejam muito bem claras para eu não perder tempo. Tempo do vendedor, vendedor gastando tempo. Falando com lead oportunidade fora do ICP. Então, se o meu ticket médio é R$ 5.000, eu preciso qualificar o cliente, entender se ele tá disposto, a quanto ele está disposto a investir, na minha primeira etapa. Eu não posso chegar lá em negociação, onde eu já evoluí o cliente, fiz reunião de diagnóstico, gastei tempo do meu time técnico montando proposta para levar para a negociação e chegar na negociação e apresentar um preço de 5.000, 10.000 e meu cliente fala, não, eu só tenho 1.000. Poxa, eu falhei eu não estou tendo um processo. Então, quando você tem um CRM, é uma ferramenta que vai te ajudar a organizar essas etapas do funil. Então, independente do tipo de negócio, eu preciso entender primeiro se o cliente está dentro do meu ICP, se ele se enquadra nas características básicas para evoluir um relacionamento comigo. Então, eu preciso qualificar esse cliente para aí sim eu evoluir para o agendamento de uma reunião de diagnóstico, que na minha visão é onde a grande maioria das empresas erram. A venda acontece no diagnóstico. É onde eu vou entender qual que é a dor técnica do meu prospect, qual que é a dor pessoal, qual que é o impacto que o meu projeto ou meu produto ou a minha solução vai trazer para o negócio dele. Para aí sim eu evoluir para a etapa de solução, então onde eu vou sentar com o meu time, montar, entender de acordo com a análise que a gente fez, o diagnóstico que a gente teve. Eu vou sentar com o meu time e montar uma proposta. E aí, aqui tem um parênteses que é comum algumas vezes empresas dizerem que não, mas o cliente entrou em contato comigo, ele só precisa de uma proposta de preço. Isso é assim, é como se você ligar no médico e falar, eu só preciso da receita. O médico não vai te dar a receita antes de te diagnosticar. Então, fazer um diagnóstico, ter uma etapa de diagnóstico muito clara e quais que são os gatilhos que eu preciso, quais que são as respostas que eu preciso colher aqui para evoluir para a etapa de solução, são fundamentais. E aí, de novo, se eu tenho um CRM que está acompanhando a eficiência da minha evolução, da etapa de qualificação para a etapa de avaliação, para a solução, negociação e fechamento, aí eu vou conseguir encontrar as oportunidades de melhoria. Então, assim, quando no começo da conversa você disse que as empresas não são tão agressivas em venda. Isso é meio subjetivo, porque a RD, sim, é uma empresa muito agressiva em vendas, se eu for levar por essa interpretação que você colocou. Só que a gente só consegue ser agressivo, crescer da maneira como a gente cresce. A RD tem 8 anos, a gente saiu de 7 para 700 funcionários, de 0 para agora 20.000 clientes, olhando o CRM e marketing, as duas soluções nossas. A gente só consegue escalar o negócio desse jeito porque a gente acompanha minuciosamente as informações dentro do nosso CRM.
Um vendedor da RD, ele sabe quantas oportunidades ele precisa levantar por dia e quantas atividades relevantes ele precisa fazer por dia para ele bater a meta. E a gente acompanha dia a dia no nosso CRM, o que a gente chama de MTD, né? Olhando para o meu mês, quanto eu deveria estar com a meta no dia de hoje. Eu sei que se eu acompanhar esse dado dia a dia, semana a semana, eu não vou ter surpresa lá no dia 25 para olhar no meu CRM e falar, poxa, Lucas não vai bater a meta esse mês. Não, a gente já estava acompanhando isso no mês inteiro e aí eu tenho tempo para poder tomar uma ação, né? Sim. Eu acho que o principal fator aí que ficou bem claro para mim, né? Acho que tem que ficar claro para todo mundo, é processo, né? Você Com ter um certeza. funil de vendas ali, ele tem que ser adequado para cada nicho de empresa, para cada linha comercial, né? E tem que ser Sim, respeitado, né? Uma coisa que você falou interessante. Acontece muito quando a gente está falando de agência. Tem muito sim, cliente, muita empresa no mercado que vai tirar preço, né? Que vai fazer sim, cotação. sim, Então, e esse é um cliente assim, que a gente já sente. O cliente já chegou pedindo preço. Primeiro, talvez ele não sabe o valor daquele serviço, sim, né? Talvez ele ainda não conseguiu ter contextualizar o quanto aquilo é importante ou é valioso, enfim. E ele está sim, precificando, está tirando preço. sim, E muitas vezes a gente arrasta o cliente pro fundo do funil, né? A gente vai exato, logo para proposta comercial. sim, Isso é comum porque a gente está vendendo um serviço, né? A gente não tem. O que a gente tem? Tem case para mostrar, tem o processo da agência, tem a própria agência para mostrar, mas no final é um serviço. O serviço tem um sim, preço, né? Então, sim, assim, até chegar lá, que é o caminho, né? O caminho de apresentar, o que você falou, pô, entender, diagnosticar o que o cliente precisa. Quando você vai fazer exato, a proposta é só um detalhe, né? exato. Pode falar. E é comum, Iti, eu vejo isso muito em propostas, como eu pego muitas propostas de agências todo dia, é muito comum, e aí quando eu vejo apresentações, eu escuto muita call de proposta de agência com cliente, é comum o prestador de serviço, como ele tem uma expertise muito técnica, então nós sabemos sobre marketing digital, na grande maioria das vezes, muito mais do que o cliente. E aí é muito comum eu entrar em muito detalhe técnico, eu entrar em explicação técnica, sendo que no fim das contas o que o meu cliente está comprando, ele pode estar te dizendo que ele está querendo é mais uma geração maior de leads, mas o que ele quer na verdade é vender mais. E se na etapa de diagnóstico a gente não entende o impacto que tem no negócio do cliente, ele continuar performando do jeito que ele está performando hoje em dia, o impacto que tem no negócio dele, no negócio do cliente, se ele não resolver a baixa performance comercial dele como está hoje em dia. O marketing é uma ferramenta de geração de oportunidade comercial. Então, se nós, como parceiro estratégico do cliente, não entendemos que eu preciso entrar no detalhe, na entrelinha, para entender o tamanho do problema que o cliente tem, ele vai pegar a minha proposta técnica, vai comparar com outra proposta técnica. Ele não vai entender que eu estou ali para resolver o problema que ele tem, que eu entendi muito bem o problema que ele tem, o problema que o cliente dele tem e que juntos a gente vai buscar uma solução para aquilo ali. Então, se o cliente comparar gestão de redes sociais de uma agência que cobra R$ 1.000 de FII e uma outra agência não gerar valor, aí o trabalho pode ser melhor que foi. Apresentar a gestão de redes sociais com 5 mil, claro, o cliente vai comparar preço por preço, se ele não percebeu a diferença no valor, ele vai no preço mais barato, claro. Então, isso se aplica para qualquer tipo de produto também, né? Eu vejo algumas empresas que têm, como a RD, que tem tem produtos para diversos tipos de público. É muito comum que o vendedor, não aqui na RD, mas eu digo, alguns vendedores apresentam para o cliente, faz uma leitura aparente do cliente, falam, não, esse cliente aqui é esse produto. E oferece o produto mais barato, que é mais cômodo. Ou na primeira objeção que o cliente coloca, ele fala, não, não, tudo bem, então vamos no produto mais barato. Antes de gerar valor, tentar contornar as objeções que o cliente coloca, porque o cliente, na maioria das vezes, ele não consegue enxergar, a primeiro momento, o potencial que a sua solução tem se você está explicando tecnicamente, né?
Você não está, de fato, genuinamente preocupado com o problema que o cliente tem, né? Sim. Eu acho que a RD é um exemplo muito bom, assim, você fala, eu tive um bate-papo com uma pessoa aqui da agência essa semana que a gente tem feito um trabalho de prospecção, né, tem feito um trabalho de maior divulgação da Suave, e isso tem Sim, atraído pessoas, né? E aí, sim, em que momento que a gente vai entrar em contato com essas pessoas? Então a gente parte para uma linha de inbound onde eu afasto do processo o contato sim, pessoal por telefone, por mensagem, enfim, eu retardo isso, né? E sim, aí fica aquela impressão, quando a gente trata de inbound, que a gente não deve entrar em contato com a pessoa. E aí sim, uma das coisas que o RD faz muito bem é assim, eu fiz um cadastro dentro do RD, existe lá um processo de diagnóstico automático, que vai sim, indicar algumas coisas para o RD, para ir para a linha mais comercial ou não. É um cliente ainda que precisa de um preparo. Só que ele vai para a linha comercial, ele vai para sim, conversar com, né? Então, assim, sim, apesar da gente falar, existe os processos e tem que existir no processo o contato. Tem que sim, existir, principalmente de serviço, né? O que tem acontecido com o universo digital é isso. A gente não faz não faz uma proposta ou não faz um orçamento, que seja, sem apresentar no mínimo a empresa. Olha sim, aqui a Suave, por exemplo. Olha o que a gente sim, já fez. Né? Porque isso tem que fazer sentido para o cliente. Né? Ele está sim, com chegando uma certeza. agência, né? E como RD, fala, ó, aqui essa é a plataforma, ó, você conheceu ela antes. Às vezes a pessoa pode ter conhecido, ter tido um outro contato, mas muitas vezes não. Então você tem que ter aquele tempo de ensinar, de mostrar. E aí, Sim, naquela conversa, ela vai entender se faz sentido, não faz. E aí você vai sim, fazer o diagnóstico, né? Então, assim, sim. né? É um processo que precisa de gente, né? Precisa de ter gente envolvida no processo. Exato. E mesmo em. E aí, quando a gente fala em organizações tradicionais, clientes como concessionárias, imobiliárias, construção civil, onde o processo fica 100% na mão do vendedor, muitas das vezes, os contatos estão na mão do consultor de vendas da concessionária ou na mão do corretor na imobiliária, que muitas das vezes não está habituado a trabalhar com CRM, se é um vendedor old school. Cara, isso não cabe hoje em dia mais para uma empresa que quer se organizar. A gente usa um termo na RD que é App Rigor, para dizer que CRM, oportunidade dentro de CRM, ela tem que estar up to date sempre, cara. Não tem. Eu converso com algumas empresas, pergunto: você tem CRM? Tenho. Uma nota de 1 a 4, quanto ele está atualizado? 2. Cara, então você não tem o CRM. Não adianta, não é? O CRM é para trazer previsibilidade. É para eu conseguir sentar no dia primeiro do mês, entender o que eu preciso fazer esse mês se eu quiser bater minha meta com base nas oportunidades que eu tenho em estoque, com base na minha taxa de eficiência, com base no meu ciclo de venda, na eficiência dos meus canais de levantamento de oportunidade, porque aí eu vou traçar uma estratégia com base em dados que eu tenho. Analiso histórico. Eu faço a minha análise agora, por exemplo, do período Covid. Então eu peguei no começo desse mês, eu olhei minha performance, como que foi a minha performance em abril, maio, junho, minha taxa de eficiência de estoque, qual que foi a minha taxa de eficiência de levantamento de oportunidade, conversão e venda de novas oportunidades. E aí sim eu tracei qual que é a minha estratégia que vai ajudar a contribuir com o meu atingimento de meta desse mês. E aí, voltando para as organizações tradicionais, a gente tem um desafio muito grande que é implementar esse tipo de solução e, cara, assim, o time precisa comprar e tem que ser algo top-down. Assim, o time precisa entender, obviamente, o porquê que aquilo está acontecendo. O CRM é uma ferramenta para ajudar o vendedor a bater meta. Se a gente pega num processo de uma imobiliária, isso ainda é muito comum acontecer. A gente está gerando 200 leads por mês e a gente aborda 100% daqueles leads, cara, a gente está jogando dinheiro fora. Tempo do vendedor falando com o curioso é tempo jogado fora. Empresas que trabalham com alta eficiência, elas cortam o funil no meio e vão trabalhar com as oportunidades que estão de fato qualificadas.
com quem de fato está no momento certo, está dentro do seu fit. E aí eu vou estabelecer um processo de automação, que era o que você estava dizendo, um processo de automação de marketing para eu colocar esses leads ali dentro, sendo qualificados, e aí se eu tenho uma ferramenta que vai acompanhar isso de forma automática para me dizer esse lead aqui está no momento de ser abordado pelo seu vendedor, eu aumento a eficiência do meu time comercial absurdamente. E aí você consegue ter melhores vendedores, o vendedor falando com o cliente no momento certo, e aí você aumenta suas taxas de eficiência de maneira geral, né? Sim. Senão vou ter que inflar meu time pro resto da vida, né? Porque a Sim, aquisição de lead hoje, se tem uma das coisas que é prático para a agência, é trazer volume de lead, né? É trazer sim, oportunidade. Agora, o sim, quanto... E existe aquela falha de raciocínio, né? Que é exatamente o que você falou. Estou gerando, sei lá, 100 leads. Entrei em contato sim, com 100 leads. Cara, boa parte com certeza vai ser desqualificado naquele momento. sim, Né? Não quer dizer que ele não compraria seu produto, quer dizer que a gente sim, abordou ele no momento errado. E sim, aí a tua eficiência de marketing, você vai olhar ali a eficiência, teu ROI, né, teu resultado, você vai falar, não está funcionando. sim. E falha o prestador de serviço, como por exemplo a agência, que não presta atenção nisso e vende para o cliente um projeto de geração de leads. Porque, de novo, o cliente não quer lead, ele quer vender mais. Então, é fundamental para. Porque pode ser. A culpa não é minha, do vendedor, do meu cliente não estar treinado. Mas um problema é meu, que isso afeta diretamente a percepção de valor do cliente no serviço que eu estou prestando. Porque o gerente da imobiliária, ele vai perguntar para o corretor: e aí, como que estão os leads que você está. Como que está sendo o trabalho com a agência? Tá bom? Não, eles geram muito leads, mas são leads desqualificados. Poxa, claro, eu não tenho um processo organizado ali, eu estou só gerando lead, entregando aquele bolo de aquela é uma lista telefônica para o vendedor, e isso não vai mexer o ponteiro dele. Então, esse Exato. alinhamento de expectativa é fundamental. E aí, é aí que entra o que eu estava te falando sobre entender a diferença entre métrica de vaidade, que aí o cliente vem e pede, eu quero gestão de redes sociais. O que você quer? Não, eu quero ter mais curtida, preciso ter um posicionamento. Cara, a curto prazo, isso fica insustentável. Se o cliente está te pagando um valor para isso, você não consegue provar para ele o retorno que está vindo disso, a curto prazo fica insustentável. Sim. Então, o CRM entra exatamente aí, para eu poder acompanhar esse processo, né? Então, se eu tenho um processo de um funil de marketing bem organizado com um CRM, eu consigo ter uma geração de leads acontecendo, uma qualificação, consigo transformar esse lead qualificado em oportunidade, enviar para o vendedor. Se o vendedor, e aí no caso de uma imobiliária, por exemplo, eu converso com várias empresas desse segmento. Eu não decido comprar um apartamento de uma hora para outra ou mudar de apartamento de uma hora para outra. Eu tenho um ciclo de venda longo. E se o processo está 100% na mão do corretor e ele está sem um CRM, ele faz isso em planilha ou faz isso em algum. Enfim, por conta dele, no WhatsApp, eu ainda vejo corretor que tem o relacionamento dele no WhatsApp. Isso eu perco, eu não tenho como medir a eficiência do meu processo, não tenho como encontrar pontos de melhoria, eu perco histórico. Então, assim, hoje não cabe isso mais, né? Sim. Num processo comercial. O Alessandro tem uma pergunta aqui, ó, que envolve, acho que essa ponte, né, de qualificação. O Alessandro está perguntando se a central de leads seria eficaz nesse sentido. O que você acha? Assim, a gente tem, eu acho, na minha visão, até comercial, por ter sido cliente em algum momento, eu vejo a central de lead funcionando a curto prazo. Só que Sim, eu vejo o problema na escala, né? sim, Eu vou ter que inflar minha central de leads, porque eu tenho gerado uma. Porque assim, comecei a vender, beleza, minha taxa de conversão sim, aumentou. Aí a primeira conta que a gente faz, pô, então se eu investir o dobro, eu vou trazer mais, minha central vai atender, eu vou converter mais. É, sim, só que aí, e aí? Eu dobrei minha escala de lead, mas eu vou ter que dobrar minha equipe também, que eu acho que é o que faz exato, sentido do que você está falando. exato, Automatizar o começo do funil para separar o joio do trigo ali e tal. E a sim, central focar já nesse lead mais um pouco aquecido, para fazer sim mais uma peneira, né? Mais uma peneira sim, fina, para passar para o time comercial. exato. Como é que você vê essa situação? Cara,
É o que eu estava falando agora sobre trabalhar em cima de eficiência, eu cortar o meu funil no meio e trabalhar com os leads que estão mais com hot leads, né? Quando eu falo sobre eficiência, é fundamental entender que um dos tempos mais caros que a grande maioria das empresas tem é o time comercial. Caro que eu digo porque se ele está gastando tempo falando com lead frio, ele está jogando tempo fora. Então, volume é fundamental, mas volume qualificado. Eu preciso levantar bastante oportunidade, eu preciso ter muito claro esse indicador. Isso é um indicador que mexe ponteiro na área comercial. Quantas oportunidades eu preciso levantar por dia para eu poder bater minha meta no final do mês. Só que são oportunidades e não leads. A área comercial trabalha com oportunidades. E aí, quando eu tenho uma equipe de SDR fazendo a qualificação desses leads, aí sim eu consigo enviar oportunidades que já passaram a gente pensando numa jornada em marketing, então eu tenho visitante no site, o meu desafio é captar esse visitante como lead, qualificar esse lead, e aí no momento que ele está qualificado em marketing, eu envio o lead para ser qualificado em vendas. Se eu tenho um processo onde eu tenho um SDR, né? O SDR é o Sales Development Representative, ele tem o papel de qualificar os leads que vieram de marketing. Seria uma maneira de encurtar o trabalho do closer, né? Ele vai entrar, vai validar as informações que vieram de marketing, se o cliente está no momento, se ele está dentro do fit, se ele tem orçamento, e aí sim eu vou passar a agendar uma reunião para o vendedor evoluir a oportunidade dentro do meu CRM. Sim. Então, de novo, são processos que se eu não tenho uma ferramentas para poder me dar a visão de dados, eu não consigo evoluir o processo, né? Sim, importante, você falou ferramentas, né? Não é só o Sim, CRM, né? Quando a gente pensa em sim, imobiliária, uma das coisas fundamentais é essa pessoa tem poder aquisitivo para fazer um financiamento, quanto que ela tem de entrada, né? Existem várias linhas comerciais dentro de uma imobiliária, mas isso é sim, fundamental. Então, assim, precisa ter ferramentas que vão complementar isso, que vão trazer mais qualificação e realmente aquecer, né? Que é o papel da sim. central. É, É. isso Não, são é. os processos, exatamente. Sim. E aí, falando. A gente tem aí o CRM, entendendo o que é, entendendo que exige processos, exige respeito dentro do processo. E aí, Sim, vamos falar um pouquinho sobre aquisição de cliente, ô Lucas. A gente está no momento onde a gente está vendo as empresas mirando para o universo digital, porque elas sim, acabam não tendo outras frentes, né? Outros canais. E é sim, um sim, canal que tem se mostrado um canal de aquisição muito barato de cliente. Né? Barato, assim, é relativo, mas é um canal, quando a gente compara com outras mídias ou com outras prospecções, ele tem reduzido o custo por aquisição de cliente. Isso é fato. sim, Né? E a gente teve um bate-papo antes, onde a gente falou sobre canais. E aí, sobre canais tradicionais. Então, o porta a porta, a indicação, e prospecção fria, que é o que a gente sim, falou até agora, né? sim, Aquele sim, contato de fazer o contato com 100 leads, que foram 100% gerados, é uma sim, prospecção fria. Estou perdendo tempo, estou gastando dinheiro. Né? sim, Não só de ter gerado aquele monte de lead, às vezes, que não é o momento de entrar em contato com eles, quanto o meu investimento de tempo, que para um vendedor, para um time comercial, é caro. Está sim, perdendo a oportunidade. com certeza. Como que eu carrego? Aí acho que tem algo importante que os times comerciais falam muito, que é ter outros canais de prospecção e não trazer eles para o CRM. Sim, legal. Assim, muitas empresas ainda dependem de poucos canais e não entendem como diversificar, ou não só ficar dependendo de um único canal pode ser extremamente estratégico para o negócio. Vou dar um exemplo prático. A RD tem alguns canais, a gente tem alguns canais de aquisição de leads, né? Então a gente faz mídia patrocinada no Google, a gente tem os nossos conteúdos que a gente produz. A RD é uma das empresas que eu conheço que mais desconheço uma empresa que produza mais conteúdo do que a RD. Então, assim,
A gente entende o quanto diversificar os canais nossos são fundamentais e como a gente pode explorar cada um desses canais. Então, um exemplo prático. A RD tem uma equipe de 700 pessoas. Se eu fosse depender 100% do marketing para gerar conteúdo, cara, a gente jamais seria surreal. Então a gente tem um programa interno de incentivo para os funcionários, a gente tem um material intelectual ali dentro muito foda, o nosso time é muito bom. Poxa, por que não incentivar esse time a produzir conteúdo e através desse conteúdo a gente sabe que a gente vai gerar posicionamento para a empresa, a gente vai aumentar, fortalecer um canal nosso de captura de leads. Então a gente monitora, e é isso de novo. A gente monitora aqui na RD, por exemplo, a gente tem algumas landing pages e alguns conteúdos ricos captando lead. Eu monitoro, por exemplo, qual desses conteúdos ricos está me gerando leads mais qualificados e os outros conteúdos eu não vou abordar esses leads ainda, porque eu entendo que para trabalhar com eficiência eu preciso conversar só com quem está mais preparado para evoluir no meu funil de vendas. Então, mesmo empresas que trabalham com modelos tradicionais de indicação ou participam de concorrência, elas não têm uma estratégia. Tá dando um pouco de ruído. Ela não tem uma estratégia, por exemplo, falo com muita agência que ainda depende de indicação. Tá, tudo bem, mas que estratégia que você tem para incentivar a indicação? Não, a gente não tem. Poxa, por que você não desenvolve um programa para faz uma análise de NPS dos seus clientes, quais que são os clientes que são promotores da sua marca, tem um excelente relacionamento. Vamos fazer um programa de incentivo, vou dar um desconto, eu vou dar para cada novo cliente que ele me indicar e fechar, no próximo mês eu vou investir X a mais em mídia por conta da agência, para poder incentivar o cliente. Enfim, entender e analisar o potencial que tem em cada um dos canais de geração de lead, geração de oportunidade, para direcionar o seu investimento, o seu esforço de acordo com a sua necessidade naquele momento. Então, se eu estou num mês que eu preciso encurtar o meu ciclo de venda, será que justifica eu investir um pouco mais em Google, fundo de funil, sabendo que o lead vindo de Google fundo de funil, o meu ciclo de venda com ele é mais curto? Então, só que se eu não metrifico a eficiência desses canais, eu fico todo mês e aí as agências tradicionais ainda faziam muito, tudo bem, a gente vai apresentar um plano de mídia para o cliente, e aí ele tem X mil reais em anúncio de TV, X em jornal, X em rádio, mas de qual desses canais que o meu lead vem, que vai gerar mais oportunidade? De onde que a oportunidade vem mais qualificada? Um exemplo, de novo, no segmento de imobiliária. Fui dar um treinamento, uma consultoria para uma imobiliária que é cliente da RD. E aí, isso é inclusive uma dica. Eu coloco como compelling de vendas, eu falo, cliente, se você comprar de mim, eu te dou uma consultoria de vendas, porque eu domino o seu negócio, eu entendo o seu processo e vamos sentar e bater um papo. Isso é hack do vendedor para falar assim, cara, eu tenho um conhecimento que eu vou agregar na venda para o cliente. Então, sentei com os donos de uma imobiliária e perguntei para eles, me conta um pouco sobre o seu processo, de onde que vem o lead mais qualificado, seu mais quente? Falaram, o lead, a pessoa que está passando na porta do imóvel e pega o telefone, anota e liga, esse é o lead mais quente. E como que é o seu processo para esse lead? É igual a qualquer outro lead? É igual a qualquer outro lead. Cara, poxa, aí um olhou pro outro e falou assim, não faz sentido. É o meu lead mais quente, eu preciso tratar esse cara na almofadinha de seda, porque ali o meu custo de aquisição de cliente é mais baixo, ele tem potencial maior de fechamento, então como que eu tenho uma estratégia para poder trabalhar essa oportunidade, né? Então... No mínimo ele tem que estar na mão do melhor vendedor, né? Do cara que Exato. vai matar a venda rápida, né? Exato. Então, entender o potencial de cada canal, qual que é a eficiência de cada canal de geração de lead, geração de oportunidade, é fundamental para eu poder direcionar o meu esforço e o esforço do meu time, né? Sim. Ô Lucas, você falou uma coisa importante aí. Teve uma pergunta aqui, só para recapitular, do Sim. Rodrigo Pontes.
Ele Legal. questionou, é um assunto que não está muito dentro do que a gente está falando aqui, mas acho que é legal depois a gente abordar. Tá. Doação é uma boa forma de marketing, qual o impacto na imagem corporativa? Acho que isso está muito dentro do tema aqui, mas Legal. obviamente isso sim, é lógico, é uma boa abordagem, né? Existem Sim, outras situações importantes quando a gente fala de doação que sim, representa a imagem, tem que estar, acho que tem que ter um match aí com a cultura da marca, né, principalmente, só para sim, responder a pergunta. sim, Voltando ao assunto, uma das coisas que você falou importantes aí, a gente tem um canal quente, sim, geralmente é indicação, né? sim, Eu fiz eu comprei um produto, comprei às vezes, por exemplo, um apartamento. E aí, uma prática comum de qualquer comercial bem afinado é pedir uma indicação. Você tem sim, algum amigo aí que está procurando e tal? Principalmente porque o cliente, nesse momento, ele já está confiante, já está no melhor momento com você, porque ele acabou de comprar, está super feliz, ainda não tem nenhuma dor sim, de cabeça, então é um momento ideal. sim, É, isso é uma prática comum, mas isso também exige planejamento, né? Isso também sim, exige estratégia. sim. Isso é, inclusive, It, um hack legal que a gente usa aqui na RD. Será que eu não posso usar isso como um compelling de vendas? Então, por exemplo, em negociações, o porquê não? O vendedor ele tem uma margem de negociação, muitas das vezes, né? Em cima de preço, que eu estou dizendo. E muitas das vezes o vendedor cede o preço sem pedir nada em troca do cliente. Então, sem estabelecer um próximo passo, ou, por exemplo, pegando a situação que você colocou, imagine que eu estou negociando com você a venda de um apartamento. Eu estou te vendendo um apartamento de um prédio que eu ainda tenho ali mais 10 unidades para vender. E você está me pedindo um desconto que está dentro da minha margem de negociação. Por que não eu colocar o Compele para você? It, tudo bem. Eu chego no desconto que você está. Chego no preço que você está querendo, se você me indicar 3 pessoas que você acredita que pode ter interesse de vir morar aqui nesse prédio que você está comprando. Então, é o entender o potencial que tem, as oportunidades que você tem de gerar oportunidade. Então, isso é um canal de geração de oportunidade. Indicação não tem. Não adianta eu colocar o Tony Ramos para falar da Friboi na TV se o meu primo, que é açougueiro, me falar, cara, a carne da Friboi não é tão boa. Cara, não vou comprar, não adianta. A autoridade, alguém que tem autoridade para mim, do meu relacionamento de palavra, não vai ser a mídia, um marketing que vai me influenciar na mudança. Então, entender a importância desse tipo de canal é fundamental para o time de vendas levantar a oportunidade, né? Sim, pode ser. Pô, se de uma venda eu tirar 3 outras prospecções aí, excelente, né? Exato. A chance de você estar num círculo de amigos que está no momento, no mesmo momento que você, para Sim, comprar um apartamento ou comprar um veículo, enfim, qualquer tipo de negócio, principalmente serviço, sim. né? Funciona, acho que o núcleo familiar, a amizade, funciona muito como network, né? Com A gente certeza. geralmente tem amizade com pessoas que são mais ou menos da mesma faixa etária. Às vezes as pessoas se casam muito próximas, né? Um amigo casa, daqui a pouco o outro casa também. E aí, pô, aquela pessoa é uma fonte de prospecção, né? Sim, Iti, principalmente para. A gente tem algumas maneiras de olhar isso. Primeiro cara, é fundamental que 100% das pessoas que te conhecem sabem que tipo de problema que você resolve. Isso é fundamental. As redes sociais, nossas, o próprio Instagram, cara, é fundamental que as pessoas saibam o que o Lucas faz, que tipo de problema que ele resolve. Não é saber que o It é, trabalha numa agência de comunicação, é que tipo de problema que a agência que o IT trabalha resolve. Porque a oportunidade ela está no meu amigo, ela está no dentista que tem um relacionamento. Então eu tenho algumas agências que têm como geração de oportunidade, por exemplo, um escritório de advocacia. O escritório de advocacia ele é especializado em fusão de empresas. E aí, quando vão fundir 2 empresas, precisa fazer uma nova marca, um novo branding,
e aí eles entregam essa oportunidade para a agência de comunicação, agência de marketing digital. Então, é fundamental a gente entender isso e nós, como a gente na posição de empresário, como que eu posso estimular isso na minha equipe? Então, por exemplo, um programa de incentivo para o meu time, um programa de reconhecimento para o meu time sobre indicação ou sobre conteúdo que o meu time está produzindo e eu vou poder utilizar aquilo ali para gerar oportunidade também. Então, essa diversificação de canais, né? Excelente. E acho que a gente cai num assunto aí que você abordou antes ali, né? A gente aborda desde o começo do nosso bate-papo. Qual que é o momento certo de fazer uma proposta? E aí Sim, uma das coisas que queria te perguntar é como e quando a gente tem que dizer não para aquele cliente, né? E acho que no sim. sentido de dizer não, que a gente está dando talvez uma pausa naquela negociação de agora para dar, já pensando numa manutenção desse cliente futura que eu posso trazer ele, fazer a aquisição dele como cliente. Legal. Dando um passo para trás, voltando onde a gente estava falando sobre processo. Em qualquer etapa do meu processo, eu posso dizer não para o cliente. E como que eu consigo fazer isso? Se eu tenho muito claro quais que são os gatilhos de passagem da oportunidade de uma etapa para outra. Então, por exemplo, se na minha etapa de qualificação, uma empresa para poder se relacionar comigo, ela precisa ter um faturamento de pelo menos R$ 200 mil por mês, senão eu entendo que ela não tem condição de investir no meu serviço, ali eu preciso mostrar para ela e entender como que eu posso mostrar para o cliente que a gente ainda não está no momento certo. E aí eu posso fazer isso com storytelling, contando para o cliente uma história de um outro cliente que estava num momento semelhante ao dele e que entendeu o quanto era importante o trabalho da agência e se dispôs a investir os R$ 10 mil por mês. E ele sabia que ele não ia conseguir, não ia ter o retorno nos próximos 6 meses, porque isso é um trabalho de longo prazo. Isso faz sentido para você? E se o cliente estava com a expectativa de um projeto de R$ 2 mil por mês para começar a ter um retorno imediato, ele já fala, não. Então, dizer não para o cliente é eficiência no seu processo comercial. Tempo de vendedor é o tempo mais caro, é um dos tempos mais caros. Então, evoluir a oportunidade que está fora do fit, que não está no momento, ou que eu não consegui fazer um diagnóstico, ele não entendeu de fato qual que é o problema que a minha solução vai resolver, é perda de tempo do vendedor e aí, consequentemente, perda de dinheiro para a empresa. E aí a gente entra de novo naquela situação de o vendedor abordar todo mundo. Então, quando eu digo não, qualquer hora, o fundamental é eu ter etapas muito claras do meu processo comercial e gatilhos de passagem, quais respostas não podem deixar de ser respondidas em cada etapa antes de eu evoluir para a etapa seguinte. Acho que não é eu colocar, sei lá, um gatilho de reuniões, né? Eu tenho que ter tido contato 3 vezes com esse cliente. Numa delas eu falei X, outra eu falei Y, a outra eu fiz a conversão. Não é bem assim, né? Sim, Muitas vezes a gente fica dentro de um mesmo, de uma mesma etapa ali dentro do funil por bastante tempo, né? sim, Isso é algo para pensar, para repensar esses funis de venda aí. E eu acho que isso é bem modável também, né? Não dá pra gente falar, tipo, exato. que isso é travado e que não vai ser alterado de forma alguma. Exato, Existem isso é uma evolução. caminhos. É uma evolução. No meu processo hoje, por exemplo, e aí isso é um alinhamento do coordenador com o meu time, que 100% das oportunidades na etapa de solução, elas precisam estar com o valor preenchido, o preço do projeto preenchido. Por quê? Porque na minha etapa de avaliação, que é onde eu faço o diagnóstico, eu não posso sair dessa etapa e avançar para a etapa de solução sem ter certeza de qual problema que eu vou resolver para o cliente. Então, se eu já avancei, se eu já entendi o problema que ele tem, na etapa seguinte eu já tenho que saber qual que é a solução, qual o tamanho do remédio que eu vou receitar para ele. Então, para evoluir a oportunidade da etapa de avaliação para a solução, eu preciso saber qual que é o tipo de solução que eu vou entregar para aquele cliente. Exato. Muitas vezes acaba absorvendo ali, pensando em agência, né? Acaba absorvendo um Sim, cliente
que não compreendeu exatamente aquilo que a gente vai fazer, não sabe qual que é o papel dela, é um cliente Sim, problema, né? Vai te causar sim. confusão daqui a pouco. E isso é Isso muito quando, natural. sim, isso quando a gente trabalha com agências, a grande maioria das agências tradicionais que trabalham com indicação, quando você trabalha com indicação, muitas das vezes você vai acabar atendendo quem você não quer ou quem você não, porque você não tem uma previsibilidade de entrada de oportunidades. Então, o que vem é o que tem. Ah, Lucas, mas a gente tem. Eu ouvi recentemente num webinar, eu fiz essa pergunta, numa live no Instagram, eu fiz a pergunta para um diretor de criação de uma grande agência tradicional sobre o que ele me dizia sobre a estruturação do processo comercial em agências tradicionais. E a resposta dele foi tradicional. Não, a gente não tem pretensão de ter muitos clientes, então a gente tem um processo, a gente não tem uma área comercial ativa, porque a gente atende muito bem os nossos clientes, a gente tem um histórico de atendimento. Cara, eu converso com a agência todos os dias e vejo clientes satisfeitíssimos saírem da agência, porque trocou o gerente de marketing veio de uma empresa, ele tinha um relacionamento muito bom com uma outra agência, e nós já estamos relacionando há 10 anos já, cara. Tá na hora da gente mudar, ter ideias novas. E aí, muito obrigado e tchau. Quem tem o poder de decisão é o cliente, não adianta. Você pode ter um relacionamento de 20 anos com ele. Agora, isso é algo que está fora da sua mão, como agência. Agora, o que está na sua mão como agência é prospectar. Ter essa previsibilidade de entrada de novos clientes, ter alguém que está atento às oportunidades de mercado, que está falando sobre você para outras empresas, para que a gente consiga, sim, ter uma previsibilidade de evolução de novos clientes. Acho que esse é o momento perfeito, né? Porque essas agências tradicionais, a gente vê um movimento muito natural, assim, das agências grandes de São Paulo, enfim, do Brasil. O movimento natural de, no final do ano, vira dança das cadeiras, né? Sai Sim, muito cliente pesado de uma agência, vai para outra. Isso é muito natural também em agências menores, porque às vezes o cliente entende que a agência já não faz mais sentido porque ela está pensando de futuro, a agência não evoluiu. sim, E esse negócio, assim, eu acho que eu sou bem chato nessa situação. Eu gosto de ver expansão. Então, acho que tem que mirar, cara, eu tenho, sei lá, tô com 50 colaboradores, por que eu não posso expandir? Estou satisfeito com sim, isso, mas até que momento isso aqui vai funcionar, sim. né? E é claro que às vezes eu não preciso ter uma força tão grande linha comercial como se eu estivesse vendendo um produto, como se eu estivesse vendendo um software, enfim. Sim, previsibilidade de receita é fundamental para gerenciar o negócio, né, It? Então, quando a gente fala, como eu estava te dizendo, se eu não tenho uma área comercial estruturada, com processos bem claros, com análise dos indicadores que mexe o ponteiro de cada etapa do meu funil, eu fico totalmente vendido. A gestão de entrada de novas receitas para a agência, e aí quando a gente fala no modelo de agência, eu tenho dois canais de novas receitas. É expandir projeto dentro de quem já é cliente da minha base. Então, ainda é comum agências que têm um CS ou um atendimento, que é quem está ali segurando o pulso do cliente no dia a dia, e não é remunerado por vendas, por exemplo. Poxa, ele é quem está ali, quem tem condição de expandir base, de oferecer novos projetos. Isso foi um dos motivos pelo qual eu saí de agência tradicional. Eu falei, cara, poxa, eu tô ali, eu não era remunerado por performance e eu sabia o quanto eu vendia pra caramba pro cliente, porque era eu que estava ali sentindo a dor, mapeando as dores do cliente todo dia, né? Então, e aí, de novo, que a gente estava falando sobre canais de receita, né? Então, eu tenho canal de spam, eu consigo entrar, aumentar a receita da agência com novos projetos ou com novos clientes. Para novos clientes, eu tenho que ter uma área comercial olhando isso, medindo, explorando dos recursos da agência, que é o que está na nossa mão, né? A saída do cliente é algo que muitas das vezes não está na nossa mão. É imprevisível muitas vezes, né? Principalmente no que a gente está falando de agência, né? Exato. Cara, não é um NPS ali que vai resolver, né? É uma mudança de um líder de uma área que pode mudar tudo, né? Sim, Então eu preciso. E aí, assim, acho que isso é legal de falar em relação à agência. Eu, hoje, num cenário atual aí
mudamos, né? Agências não deveriam ser tradicionais mais. Sim. Antes o atendimento faz a linha comercial. Eu devo separar isso, Lucas? O que você imagina assim, de universo ideal, se você pudesse resgatar lá aquela agência onde que você trabalhava, o que você Sim. mudaria nesse tradicional? Sim, é fundamental eu acompanhar a satisfação do meu cliente com o meu atendimento. Então, sim, ter uma área de CS, uma área de atendimento, garantindo a qualidade do trabalho de quem já está dentro de casa. A gente sabe o quanto é muito mais caro eu prospectar um cliente do que eu manter atender bem quem está dentro de casa, né? Então, eu sim separaria essas duas áreas e ter uma área dedicada, só que ter indicadores dessas áreas. Então o NPS é um dos indicadores, como você disse, e indicadores que incentivem a venda de novos projetos. Tem que ter alguém ali dentro enxergando as oportunidades de expansão de projeto, de oferta de novos produtos para aquele cliente. E eu preciso acompanhar, ter meta para expansão, ter meta de crescimento, porque é um canal de geração de receita para a agência. E aí teria alguém, sim, um time comercial, e aí isso em agência muitas das vezes é difícil, It, porque se eu sou um excelente vendedor, é muito difícil que eu falar, vou abrir uma agência de marketing digital. Na grande maioria das vezes, quem abre uma agência de marketing digital, ele é especialista em marketing digital, ele é um bom designer, ele vai chamar um sócio para fazer a área de estratégia, enfim, ele sabe tecnicamente muito bem. E, cara, se eu não sou o vendedor, ou se não é algo que eu não gosto, se é algo que eu não gosto de fazer, e ainda assim eu fico com aquela sensação de que dificilmente alguém vai conseguir falar do meu negócio tão bem como eu falo. Eu travo a geração de oportunidade, né? Porque eu sou um cara técnico. É o que eu gosto de fazer. E aí eu vejo agências que duram 5, 10 anos nesse modelo de operacional onde o sócio ainda é responsável pela prospecção e ele acredita que é possível que ele faça a administração da agência e faça prospecção de clientes. Só que nesse modelo é a agência que vive de indicação ou que vive de concorrência na grande maioria das vezes. E aí, É, zero previsibilidade, o sócio não preenche CRM, não tem um processo bem claro, ele gasta tempo em reunião com curioso. Então, assim, cara, a gente bateu um papo há pouco tempo com o Fábio Ricota, que é uma grande referência no mercado de agência de marketing digital, e eu perguntei para ele, Ricota, se fosse abrir uma agência hoje, qual que era o primeiro profissional que você contrataria? Cara, o vendedor. Porque eu sou um cara muito bom, eu sei fazer o técnico. Eu preciso de alguém colocando cliente para dentro. E aí eu vou ter alguém que vai me ajudar a colocar cliente para dentro. Aí eu tenho problema de atendimento. Aí eu vou contratar um CS para garantir que esse cliente vai ser bem atendido. E depois eu vou contratar alguém para cuidar da operação da agência. Cara, com 4 pessoas eu atendo aí 10 clientes entregando sucesso para eles muito bem, porque eu tenho essas principais áreas. E aí, claro, e aí ele falou, ele estava dando esse exemplo para dizer que eu posso terceirizar um designer para começar a organização da minha agência. Agora, essas áreas que mexem o ponteiro do meu negócio, a área de vendas, a área de atendimento ao cliente, isso precisa estar aqui no meu guarda-chuva e eu preciso ter time para poder suportar o crescimento da agência, né? sim, é um negócio, né? Não dá para deixar essas áreas soltas, né? E achar que você vai Claro. conseguir abraçar tudo e no fim você está focado num processo que depois, se você partir para um comercial, você vai olhar o processo e falar, cara, eu faria muito melhor. Então a Sim, insatisfação é gigante, né? Ô sim, Lucas, com a gente certeza. está encerrando, a gente poderia ficar mais umas 3 horas aí conversando sobre isso, né? Acho que a gente Sim. passou por bastante conteúdo. Queria te agradecer pela oportunidade aí, agradecer a RD te liberar para esse contato e a gente vai fazer ele com Isso. certeza mais vezes. Iti, eu que agradeço muito. Bate-papo é sempre super rico. Eu adoro falar sobre a área de venda, sobre como que a gente pode ajudar. Esse é o propósito de existência da RD, né, cara? Como que a gente pode ajudar pequenas e médias empresas a tornarem o negócio delas previsível, escalável e sustentável. Então, conte comigo. Quem está assistindo a live, fique à vontade para me mandar um direct aqui no Instagram, me chamar que a gente bate um papo, conversa. E é isso aí. Combinado. Obrigado, Lucas. Até mais, Beleza? pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Ed. Até mais, gente. Tchau, tchau.